Boa noite a todos, todos sejam bem-vindos. Gálatas capítulo 5, leremos dois versículos 16 e 17 para a meditação da palavra de Deus nessa noite. Gálatas 5, 16 e 17 nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, Deus, obrigado pela oportunidade que nos dá mais uma vez de abrir a tua palavra, pela comunhão que temos em Cristo Jesus, pelo teu sangue que foi derramado pelos nossos pecados, nos dando vida eterna. Abençoe a tua palavra nessa noite, que ela possa, Deus, falar nos nossos corações, nos instruir, para que nós possamos ter vidas conforme o teu Espírito nos orienta, para fazermos as coisas para honrar e glorificar o teu santo nome e nos apresentarmos de forma santa diante de ti. Graças te damos por tudo, pelo teu cuidado, por essa igreja que tem pregado a tua palavra ao longo desses anos. Em nome de Cristo que é o Amém. O título da mensagem é O Crente e a Guerra de Trincheiras. O Crente e a Guerra de Trincheiras. No ano passado, no meio do ano, eu trouxe uma mensagem do capítulo 5, dos versos 16 ao teu verso 26, intitulada Andai em Espírito. E nós vimos que o Filho de Deus, ele não pode andar conforme o seu próprio desejo, ele não pode ser governado por si mesmo, ele precisa andar em Espírito, ele precisa ter uma vida estimulada pelo Espírito Santo para se manter nesse mundo fazendo a vontade de Deus. Pelo seu próprio esforço, é impossível o crente realizar a obra que o Espírito Santo é que tem que fazer. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus e o Espírito Santo trabalhar, nos conduzir neste andar por este mundo. Então, andar no Espírito, como nós vimos, é uma das mais importantes providências de Deus que caracteriza o período da graça, da igreja. Então, a vida santa, ela é vivida pelo Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo. Desde lá do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles primeiros convertidos, até os dias de hoje, é o mesmo Espírito que deve operar na vida do cristão para que ele possa agradar a Deus. E Paulo, em suas epístolas, e aqui em Gálatas não é diferente, ele sempre se preocupou em exortar seus ouvintes, seus leitores, na necessidade de andar no Espírito. E isso vale muito, muito para os nossos dias. E nós vamos destacar aqui nesses dois versículos algumas palavras importantes e vamos analisá-las dentro desse nosso dia a dia de vida, que é uma guerra em trincheiras. As palavras que nós vamos ver ali no versículos 16 e 17 é: andai, espírito, concupiscência, contra, opostos e não façais. Então, o versículo 16, a primeira palavra, andai. O crente é exortado a andar. Andar, no manuscrito grego, encontra-se a seguinte sentença: estou andando num estado desgraçado. O escritor está dizendo, comentando sobre a espécie de vida que ele está vivendo, como ele tem levado a vida, uma vida desgraçada, sobre o comportamento que ele estava agindo, da forma como ele estava agindo, de forma desgraçada. Agora, aqui no nosso texto de Gálatas, andar nos mostra um mandamento de Deus para quem? Para o incrédulo? Não, ele está falando com pessoas salvas. Por quê? Porque o incrédulo, ele vai andar nessa vida desgraçada, ele não pode andar em espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, andar, o crente, um mandamento, é imperativo, tu precisa andar orientado pelo Espírito. Ou seja, o Espírito é que vai conduzir as minhas decisões, o Espírito que vai conduzir o meu olhar, o Espírito que vai conduzir o meu andar nesse mundo. Então, refere-se aqui ao Espírito Santo, não é um estado assim, hoje eu vou fazer e vou fazer, amanhã eu não quero fazer, por quê? Porque eu não estou eufórico hoje, porque eu não estou muito afim hoje, ou porque eu acho que hoje não preciso fazer, porque o meu temperamento, o meu humor não está bom. Não, andar aqui é imperativo, é diário. O crente não pode escolher
andar quando Ele quiser. Não, Deus está dizendo, andai em espírito, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, não é um estado de espírito, não é um estado emocional, é um mandamento de Deus para o cristão. E o cristão precisa andar, ter uma vida disposta a servir ao Senhor. É como se nós, imagine um círculo com um ponto preto. Andar é nós percorrermos toda a circunferência desse círculo, esse ponto percorrer, fazendo a vontade de Deus. Vivendo o crente no mundo redondo, como é o nosso mundo, né? Nós estamos inseridos nesse mundo e nós precisamos andar por esse mundo de forma com que agrade a Deus. A liderança do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode estar no banco de trás e eu assumir o volante do carro e conduzir o carro nesse mundo conforme eu bem entendo. Então é uma atitude completa de dependência. E isso o crente precisa orar a Deus para ter a força. Nós sabemos que dia a dia isso vai crescendo quando nós nos colocamos à disposição desse andar para agradar a Deus. Então o padrão de fé que Paulo usa é andar em espírito, conforme a palavra de Deus faz. E é nessa palavra, na palavra de Deus, na Bíblia, que nós encontramos, através da fé, a nossa regra de conduta e prática. Nossa regra de conduta e prática pela fé no que está escrito aqui, porque Deus quer o melhor para nós, é nela que nós encontramos. Agora, eu preciso dia a dia meditar nessa palavra para mim poder andar conforme ela e não conforme o meu desejo. Então, Cristo nos deu o exemplo de como nós devemos andar. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, o salmista diz. Por quê? Porque nesse mundo escuro eu não tenho como andar se eu não estiver iluminado pela palavra de Deus, o Espírito iluminando o caminho de trevas que é esse mundo. O mundo jaz no maligno e o Espírito vai nos conduzir. Então a importância, irmãos, de que o Espírito tem, além de transformar a vida da pessoa pecadora num santo separado por Deus, ele tem o selo que ele recebe quando aceita Jesus Cristo como Salvador. Esse selo dá-nos a condição pela dependência desse Espírito de fazer a vontade de Deus. O Espírito está 24 horas por dia assistindo o crente nesse andar. Agora o crente precisa permitir a ação deste andar no Espírito. Segundo Coríntios 10, 5 diz, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por quê? Porque eu preciso obedecer a Cristo? Para que eu não cumpra a segunda parte do versículo. E não cumprireis a concupiscência. A concupiscência. Então, eu levando Jesus Cristo como exemplo na minha vida, eu vou fazer a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo fala no versículo 4 do mesmo capítulo de 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Então as armas que o crente tem para lutar, elas não são da sua pessoa, do seu entendimento, da sua carne, não. Elas são do entendimento que eu tenho sobre Jesus Cristo através da palavra de Deus, para que eu possa fazer a vontade de Deus em obediência. Não porque é pesada, não. É porque é a obediência, levando cativo todo o entendimento, a obediência, porque eu tenho prazer em obedecer. Não vou cumprir as concupiscências. Então, é uma guerra diária que o crente tem. E através do Espírito Santo, nós recebemos a graça necessária, o poder para levar cativo os pensamentos que não agradam a Deus e que me levam a obedecer a Deus através de Jesus Cristo. Então, essa é a forma do crente não cumprir as concupiscências. É levar Jesus Cristo como seu modelo. E é um processo, irmãos, diário de transformação. Precisa diariamente eu me submeter à obediência ao Senhor Jesus Cristo. O processo de transformação na imagem e semelhança daquele que me salvou.
me preparando para me apresentar diante de Deus. Então, não cumprirei a concupiscência, e ali tem uma outra palavra, da carne. Não cumprirei a concupiscência da carne. A carne é aquela velha natureza caída, falando do convertido. A carne é a velha natureza caída. É o meu eu que ainda habita com o Espírito de Deus dentro de mim. É a natureza que eu nasci. Em pecado me gerou a minha mãe. Então essa natureza, eu continuo mesmo depois de salvo, eu continuo levando essa natureza comigo, no meu caminhar, no meu andar por esse mundo. Mas eu tenho o Espírito de Deus. Por quê? Conforme diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu tenho uma nova identidade, mas aquela velha identidade está ali ainda, com a sua concupiscência. Então somos novas criaturas. Concupiscência é uma palavra que no original ela tem o seguinte significado, traduzindo para o português: desejo, que pode ser bom ou mal. Agora, quando hoje nós falamos em concupiscência, nós sempre levamos para o lado negativo. Por quê? Porque a nossa carne faz tornar essa concupiscência negativa. Por quê? Porque a concupiscência não é uma obra do Espírito. Por mais que eu possa ter desejo, acaba a minha carne prevalecendo e levando que essa concupiscência, ao invés de ser para o meu bem, ela acaba sendo para o meu mal. Então, versículo 16, concupiscência, e ali diz, não cumprireis a concupiscência, tem um A craseado ali. Esse A é no sentido de intensidade dessa palavra concupiscência. É um desejo ardente, é uma ânsia, é uma aspiração. E a nossa carne, dia a dia, irmãos, ela tem ânsia, aspiração contra as coisas de Deus. Por mais que eu diga, eu sou salvo, eu tenho o Espírito de Deus, a minha carne vai sempre ansiar a me levar com meus olhos, com o meu falar, com o meu caminhar por esse mundo, a fazer as coisas contra Deus. Por isso que eu preciso levar cativo a obediência ao Senhor Jesus Cristo, para que isso não se torne mal para a minha vida. Essa concupiscência, ela possa ser vista do jeito positivo e não do jeito negativo, como hoje é usada a palavra. E note, Deus, quando nos salvou, na nossa conversão, Ele não disse assim, ó, Davi, tu te converteu hoje, a tua carne não vai mais estar contigo, aquele teu velho homem não vai estar mais contigo, não. Deus não prometeu isso. Agora, Deus prometeu que se eu depender do Espírito, eu não vou cumprir as concupiscências da carne. Por quê? Porque Ele me capacita, através do Espírito, dia a dia, para fazer aquilo que não agrada a minha carne, mas que agrada a Deus, para que eu possa glorificar a Deus com a minha vida. Por isso que Paulo sempre se preocupou, nas suas epístolas, em salientar a santidade. E é o Espírito, como já falei no início, que nos dá a santidade para um viver que agrada a Deus. Então nós recebemos de Deus a salvação, e quando nos dá o Espírito, é a energia, é o combustível para que eu possa dizer não às concupiscências da carne, aos desejos que não agradam a Deus. Não cumprireis. Então, assim como ele diz que andai, imperativo e um mandamento, se eu cumprir o andar, ele diz, não cumprireis. Por quê? Porque tu vai ter o Espírito que te vai guiar. Então olha que Deus maravilhoso, Ele nos salvou, Ele sabe que a minha carne ainda vai conspirar contra Ele, e Ele me dá o Espírito dEle para me dar a vitória. Então que Deus maravilhoso, para que a concupiscência não torne eu a levar a pecar contra esse Deus maravilhoso. Então Ele me dá energia. Deus sempre dá o melhor para os seus filhos. Agora muitas vezes o seu filho não quer o melhor do que Deus dá. Ele prefere atender aos desejos da sua carne. Não cumprireis se depender do Espírito de Deus. É o que o Senhor nos dá de garantia. Então é um alerta para nós, irmãos, não nos entregarmos aos desejos da carne, mas entregarmos, nos submetermos ao Espírito de Deus. Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis,
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, Senhor, eu estou me apresentando diariamente para te servir no Espírito, e não na minha concupiscência. Isso é uma escolha minha diária, conforme Paulo está dizendo. Então, nós somos libertos, irmãos, e o versículo 17 vai nos explicar que nós somos libertos desses desejos, desses anelos da nossa carne, de nós buscarmos satisfação desses desejos. O Espírito vai nos dar força para dizer não. E ele mostra no versículo 17, dizendo, porque a carne cobiça contra o Espírito, a carne milita, a carne guerreia contra o Espírito. Por isso que é uma guerra entre trincheiras. O Espírito de Deus nos dá vitória. Milita quer dizer que a concupiscência, a mesma concupiscência que tem ali no versículo 16, esse milita aqui dá o mesmo sentido, que quer nos derrubar de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a carne, ela tem muita força, e nós não podemos deixar de reconhecer isso. Não podemos permitir que ela nos subjugue, mas nós não podemos dar espaço para a nossa carne, porque ela é forte, ela tem muita força. Os nossos desejos, cada um de nós conhece aonde é o seu ponto fraco em relação à concupiscência. Então, a carne está militando, está dia a dia, com a sua corrupção, tentando fazer aquilo que agrada ao velho homem, ao antigo homem, o Adão, a natureza caída, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, ninguém deixou de ser pecador. E nós sabemos que mesmo sendo salvos, ainda essa natureza pecaminosa vai estar conspirando com as suas concupiscências e com as suas obras. Pelo como o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas o Espírito nos dá salvação, e o Espírito nos dá, pelo poder da palavra, crendo na fé em Jesus Cristo, nos dá salvação, e o Espírito nos dá a força, a integridade para nós, como homens e mulheres regenerados, vivermos de forma a agradar o doador dessa salvação, e não a nós mais, ao doador da nossa salvação. E aí ele continua, porque a carne cobiça contra o Espírito, e olha só, e o Espírito contra a carne. O Espírito contra a carne. A vontade de um não é a vontade de outro. Há uma luta, há uma guerra. Por quê? Porque quando nós queremos escolher talvez alguma coisa que agrada a Deus, a nossa carne quer escolher ao contrário. E quando a carne quer escolher algo que agrada a carne, o Espírito quer escolher o que agrada a Deus. Então é uma luta. O velho homem, o carnal, continuando trabalhando dia a dia contra a vontade de Deus. E ele, se nós permitirmos, vai escolher muito, muito, muito mais do que a vontade de Deus, se nós deixarmos dominar. Então, contrários um ao outro, assim como o fogo é a água, a luz e as trevas são contrários, eles não se relacionam, são opostos uns ao outro, assim é o Espírito e a carne. Um é fonte de vida, para a glória de Deus, e o outro é fonte de tropeço, que é a carne. Para quê? Para ser um tropeço para o Evangelho. Então o novo homem e o homem espiritual estão constantemente, pelo Espírito e a carne, lutando um contra o outro, e as escolhas, elas são diárias, as escolhas são por minutos, as escolhas são a todo momento. Nós devemos escolher a quem nós vamos servir, se a carne ou ao Espírito. Uma guerra constante dentro do homem regenerado. Por quê? Porque o homem comum, o homem natural, ele não tem essa guerra. Porque ele só vai satisfazer os desejos da sua carne. Ele não tem como satisfazer os desejos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito não habita nele. Então o regenerado tem isso. A obra do Espírito Santo no crente, ela é dupla, conforme diz 2 Tessalonicenses 5,19, não estiguais o Espírito. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo, ela expulsa o pecado da vida do crente e ela produz os frutos do versículo 22 do nosso texto. Para mim ter o fruto do Espírito, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, fé, temperança, mansidão, só pelo Espírito.
só pelo Espírito, não há outra forma. Então, irmãos, a natureza caída tem um desejo forte de suprimir o Espírito Santo de Deus. E, por sua vez, a carne, da mesma forma, suprimir a natureza nova. E o crente tem que obedecer a um ou ao outro. Ele não pode ficar em cima do outro. Não pode ficar em cima do outro. Ou ele faz um ou faz outro. Ele não tem... Deus não se agrada daquele que está com o pé no mundo, ora e ora está com o pé fazendo a vontade de Deus. Deus se agrada só daquele que faz a vontade de Deus. Então, são realmente um contra o outro. O Espírito contra a carne e a carne contra o Espírito. E ali, continuando o versículo, diz que eles opõem-se um ao outro, opostos, contrários. Ou seja, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Vamos para a zona sul? Não, vamos para a zona norte. Isso é o oposto. São contrários. Não comungam da mesma ideia, do mesmo pensamento, não comungam dos mesmos sentimentos. São contrários. Então, luz e trevas, como já falei, são opostos. E assim é no caso. Agora, nós é que devemos escolher. E as consequências, elas são cobradas de quem? De nós. Deus vai cobrar as consequências de nós. Ah, mas eles são opostos, eles estão brigando dentro de mim. A quem eu me apresentar para ser escravo, eu vou ser escravo. Se é o Espírito, vou servir, ou se é a carne. Então é uma decisão pessoal. Então não é apenas uma repugnância, mas é uma questão de um não poder viver com o outro. Há conflito, há guerra, há combate, e esses combates eles são contínuos. A carne é a lei dos membros, ou a força do pecado que guerreia contra o Espírito. A lei na mente, ou contra a força e o poder da fonte da graça. Eles são contrários um contra o outro. Eu não sei se os irmãos já viram, esses filmes de guerra apresentam muitas vezes as trincheiras. O que é uma trincheira? A trincheira é um termo militar, ele corresponde a um fosso, é como se eu cavasse um fosso aqui, um buraco, mais ou menos de 2 metros de profundidade, por 2 metros de largura, e colocasse, para proteger mais, uns sacos de areia, e colocasse arame farpado, alguma coisa que impedisse o inimigo passar do lado de lá para cá. E aí eu me entrincheiro. O que é o entrincheirar? O soldado vai lá e se põe ali dentro daquele buraco e fica aguardando o inimigo atacar. Então ele está protegido, ele está entrincheirado, aguardando o combate. Ele está ali pronto para a guerra, não querendo que o inimigo ocupe o espaço que ele já conquistou nessa guerra até aquele momento, até ali, e ele quer avançar para conquistar mais. Então, tanto o inimigo pode estar agindo assim como nós. Então, guerra entre trincheiras. E um detalhe, essa trincheira ela não pode ser em linha reta, ela tem que ser em zigue-zague ou meio ovalada. Por quê? Porque se lançarem uma bomba dentro da trincheira, ela pode explodir e aí atingir quem está na linha reta. E quando ela é cavada de forma que fique desproporcional, não seja em linha reta, a pessoa fica mais protegida. Pode atingir um do lado do outro, mas os outros mais longe não atingem. E o número de pessoas que vai ficar ali dentro é que vai estabelecer o tamanho dessa trincheira. Então é um local onde eu estou pronto para a guerra, aonde eu vou me entrincheirar de forma a combater para ganhar a guerra. E é assim, irmãos, a luta da carne com o Espírito dentro de nós, entrincheirados de forma com que passo a passo um tenta avançar e conquistar o que o outro já conquistou, ou vice-versa. Espírito e carne lutando um contra o outro, opostos, visando conquistar e não permitir que o outro conquiste. Essa luta prossegue tanto no homem, na mulher, na criança que tem Jesus Cristo como um Salvador. Quando vai terminar? Quando houver o arrebatamento, ou quando o Senhor nos chamar pela morte física. Até aquele dia, nós temos como cristãos que ter essa consciência de nos protegermos, nos entrincheirarmos de forma a não permitir que a nossa carne suplante o Espírito de Deus que habita em nós. Paulo diz que
O Espírito Santo é a provisão divina para ser alcançada a vitória diária sobre o pecado. E ele fala lá em Romanos 7, 18 a 23, porque eu sei que em mim, irmãos, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado, a carne que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Guerra de trincheiras é que Paulo está falando. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu não preciso nem pensar. Muitas vezes quando eu nem vejo, já estou fazendo. É o que Paulo está dizendo. Então, um homem regenerado, ele tem a propensão e a inclinação para o pecado, para o eu carnal, que quer e deseja o pecado. É o que Paulo está dizendo. E anseia por uma oportunidade para pecar, que quando se apresenta, a carne fortemente ambiciona. Mas o Espírito, ou a fonte interna de graça, se opõe a esse impulso para que não façais, porventura, o que você deseja fazer. Ou seja, a carne. A fonte da graça de Deus, irmãos, nos levanta contra a carne e com frequência impede de fazer as obras da carne e satisfazer os nossos desejos, as concupiscências. Então Paulo está dizendo aqui que por causa do predomínio da natureza corrompida e do poder do pecado do homem interior, o homem regenerado pratica o mal que ele não quer fazer, muitas vezes sem sentir. Ele não vai ser desculpado por isso, mas ele não sente. Por quê? Porque ele não depende do Espírito de Deus e não pode fazer o bem que deseja, pois ele quer sempre fazer o bem, mas não consegue. Só o Espírito, irmãos, vai nos dar poder para fazer o bem que agrada a Deus, oposto ao desejo da nossa carne, levando cativo o entendimento em Jesus Cristo. Então, nessa guerra de trincheiras, irmãos, nós, como crentes, devemos levar o pensamento de Cristo dia a dia na nossa vida, para sermos vitoriosos. Será que Cristo faria assim? Será que Cristo caminharia por esse caminho? Será que Cristo decidiria dessa forma? Mas como que eu vou saber? Na palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos orientar, nos dar a condição de fazer o que agrada ao Senhor. Rapidamente, os irmãos acompanhem a leitura no versículo aí, os dois versículos 16 e 17. Eu formei uma tradução aqui, os irmãos acompanhem como que eu estou lendo o versículo novamente. Mas digo, conduzi-vos constantemente dentro da esfera do Espírito, e não cumprireis os anelos da carne, pois a carne anela constantemente por suprimir o Espírito, e o Espírito anela constantemente por suprimir a carne, e esses são entrincheirados numa atitude permanente de oposição mútua, a fim que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, irmãos, essa igreja sempre exortou, vai continuar exortando a santidade na vida do crente. Porque sem santidade não pode se agradar a Deus. Sem santidade não pode se apresentar diante de Deus. Por isso que nós precisamos suprimir, não o espírito, mas a carne no nosso entrincheiramento diário que nós precisamos ter para poder lutar e não permitir que a carne avance, e sim que o Espírito vá tomando conta centímetro a centímetro, diariamente, guerreando e dando vitória para que nós possamos, não nós prevalecer, mas o Espírito prevalecer e glorificar a Deus com a nossa vida. Rapidamente, lembre-se de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus seja glorificado com a nossa vida, irmãos, e que nós possamos demonstrar nessa guerra de trincheiras um viver que agrada a Deus, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos a fazer aquilo que te agrada e não a nossa carne. Perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo que eu oro. Amém.